Gente, eu quero continuar conversando com vocês sobre os impostos no Brasil. Então, o que a política tributária brasileira deveria ser, deveria representar? Vamos conversar sobre isso? Mas antes eu peço por gentileza que você dê o seu like, dê o seu joinha, a sua curtida, faça isso agora, porque se você deixar para depois você esquece. E que você também, sobretudo, se inscreva no canal para poder ver novos vídeos que eu venha fazer daqui para frente. Eu preciso muito da sua inscrição. Bom, então, gente, a questão dos impostos no Brasil, existe muito cinismo nela, né? Todos aqui que me acompanham sabem que hoje em dia eu detesto o Ciro Gomes, né? Eu acho o Ciro Gomes um ser desprezível, né? Mas no passado eu fui um grande admirador do Ciro Gomes. Eu diria que o maior admirador do Ciro Gomes. Porque ele fazia coisas muito interessantes e também falava coisas muito interessantes, né? E uma coisa interessante que ele falou lá atrás foi a seguinte: essa história que no Brasil se paga muito imposto é uma mentira que as elites enfiaram goela abaixo do povo. O pobre paga muito, paga mais do que deve, e o rico não paga quase nada. E é bem por aí. É bem por aí mesmo, né, gente? A questão não é que se paga muito imposto no Brasil. A questão é que o pobre no Brasil paga muito imposto, né? O rico paga pouco, paga pouco. Então é isso que tem, essa distorção é que precisa ser corrigida, né? Então, algumas situações concretas, gente. O ministro Fernando Haddad, que maldosamente botaram o apelido dele de Taxa Haddad, né? Ele criou um imposto aí sobre as importações, né? O chamado imposto da Shopee, né? A Shopee é aquela empresa estrangeira chinesa que vende produtos importados, né? Então, produtos importados têm uma alíquota adicional. Gente, por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Quando você bota imposto em produto importado, você encarece o produto importado. E, consequentemente, você está dando mais oportunidade para o produto nacional. O produto nacional equivalente. O produto nacional equivalente, ele paga impostos aqui, ele gera empregos aqui, ele gera renda aqui. Então, nada mais justo do que você taxar o que é estrangeiro para poder ter mais valorização do produto nacional e do trabalho, né, dos empregados nacionais, né? Mais renda, mais emprego, mais possibilidades, né? Então é uma atitude a favor da indústria nacional. Então isso não se discute. Outra coisa é que tem uma discussão por aí em botar uma taxa adicional de imposto de renda em 35% mais ou menos, né? Aí as elites vêm e querem enfiar isso goela abaixo do povo, como o Ciro Gomes diz, dizer que absurdo, vamos pagar 35% de alíquota. Olha, gente, o pobre não vai pagar 35% de alíquota. A classe média baixa e a classe média média não vão pagar 35% de alíquota. Quem vai pagar 35% de alíquota é a classe média alta e os ricos, né? Então deixa a classe média alta e os ricos pagarem mais, porque precisa que eles paguem mais, né? E outra coisa, né, gente, o país precisa de um imposto sobre grandes fortunas, né? Ou seja, a pessoa em determinado ano tem um patrimônio tal exorbitante, então ela vai pagar um percentual desse patrimônio para a União, né? Isso precisa haver. Como precisa haver também imposto sobre heranças, né? Por quê? Porque não é justo que o cara trabalhe a vida inteira, faça um patrimônio, aquilo fica de mão beijada tudo para a sua descendência, né? Sem que a descendência tenha trabalhado para aquilo, né? É justo que parte daquilo fique para o governo poder fazer políticas sociais, né? Então essa é uma questão muito importante no Brasil, né? A questão do imposto não é que se paga muito imposto nesse país, né? A questão é que o pobre paga muito imposto nesse país. Então, se a gente puder fazer o pobre pagar menos para o rico pagar mais, tanto melhor. E outra coisa que eu já ia esquecendo, mas vou lembrar aqui: se propõe uma taxa de 35% por faixa lá no imposto de renda, por outro lado, o ministro Fernando Haddad está também
requisitando que quem recebe até 5 mil reais por mês não pague imposto. Isso sim, gente. Por quê? Porque aí o pobre vai pagar menos, só vai pagar quem ganha mais do que 5 mil reais. Bom, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, espero que vocês reflitam sobre isso e obrigado pela assistência.